os genes ou o meio e a educação. Eu vou começar a minha fala baseada no conceito de um psicólogo, pesquisador, chamado Robert Plomin, de 71 anos, que tem a base das suas pesquisas no King's College, em Londres. Esse professor, psicólogo, estuda há 40 anos casos de gêmeos univitelinos, não é? Gêmeos que têm a mesma carga genética. Ele pesquisa o quanto a genética influencia, o quanto ela tem de poder no comportamento, na personalidade e também na inteligência, né? Nas várias formas de inteligência. Então, tanto gêmeos que cresceram na mesma casa, ou seja, nas mesmas condições, não é, físicas e emocionais, se é que se pode dizer isso, e gêmeos que cresceram em condições completamente diferentes e até opostas, não é? Então, um que cresceu num orfanato e o outro numa família estável, com paz, segurança emocional, financeira, enfim, em condições completamente opostas. Bem, esse professor, ele afirma que, embora seja polêmico, né, os resultados de uma vida inteira de pesquisa dele mostram que a influência dos genes é enorme. Ele fala de mais de 50% para o comportamento das pessoas e muito mais quando se trata da questão da inteligência. Ele parte, né, do exemplo, por exemplo, de algumas características como a massa adiposa, né, que a gente tem, ou seja, a tendência para engordar, não é, que está intimamente ligada à nossa genética, não é? Como outras características, provavelmente a legastenia, não é, o TDAH, e alguns problemas mentais, como por exemplo a esquizofrenia, né? Foi interessante saber também que no passado a esquizofrenia era tida como uma causa da má educação da mãe, né? Interessante, e que só com a evolução da descoberta da genética é que se pôde comprovar que é uma doença então de linha genética e não da má educação das mães, não é? Muito bem. É claro que com essa colocação, não é, é claro que esse pesquisador ele cai em críticas bastante duras, não é? Como por exemplo que isso é uma ideia muito antiga e chega a ser até racista, não é? E que onde limita, né, o homem a sua carga genética. No entanto, ele explica que isso não tem nada a ver, mas que, na realidade, a descoberta cada vez maior do poder dos genes, da genética, nos serve para prevenir, não é? E para remediar problemas precocemente. E que isso
uma carga genética não livra a pessoa da responsabilidade dos seus próprios atos. Por exemplo, que se você tem, vamos ficar no exemplo da tendência a engordar, né? Se você tem geneticamente comprovada essa tendência a mais, a ganhar peso, que isso não fada você a ser um obeso, né? Mas que com esse conhecimento você pode prestar muito mais atenção, não é? Cuidar muito mais dos seus hábitos e conhecimentos alimentares e da sua forma física. Bem, já que pesquisadores como ele trazem o poder, né, da genética tão à tona, não é? E o que se diz então sobre o meio ambiente e a educação, né? Uma ideia humanista que hoje nos é mais do que presente, não é? Grandes pesquisadores, pedagogos, humanistas, não é? Como Maria Montessori, Jean Piaget, Mahatma Gandhi e infinitas pessoas maravilhosas que apostam exatamente com a ideia oposta. A genética não é tão importante. O que realmente influencia e define é o meio onde essa pessoa cresce e a educação, não é, que ela tem, não é? A educação, quando eu digo, é uma coisa, um conceito muito amplo, tá? A educação que eu estou querendo dizer não é só aquela coisinha da escola, mas tem a ver como exemplo do ser humano, tem a ver como a educação emocional, o exemplo emocional que você vive durante a sua vida, não é? Mahatma Gandhi, por exemplo, apostou sua vida inteira no exemplo e na educação, não é? Então, seja você mesmo o que você quer ser, o que você gostaria que os outros fossem, não é? Ele mesmo que fazia as suas roupas, não é? Que confeccionava suas roupas, então ele apostava no exemplo para o ser humano, não é? E não na genética. Bem, esses grandes humanistas, não é? Eles partem do conceito de que o meio ambiente abre portas, não é? E que a educação num todo cuida e previne o que não é desejado. No entanto, tanto a corrente, o conhecimento genético, ou seja, as pessoas que observam, o que lidam, que nos mostram tão fortemente o poder genético, quanto os que enfocam muito mais o lado humanista, eles não precisam ser antagônicos, eles podem ser complementares. Por exemplo, pessoas como o Dr. Plowman, né? Essas pessoas também concordam de que o meio abre ou fecha portas do nosso potencial genético, não é? E que a educação pode prevenir e ajudar fenômenos indesejados. E grandes humanistas também afirmam que o ser humano, não é, tem um potencial, que cada ser humano tem o seu potencial já dentro de si. Por exemplo, a grande Maria Montessori. Por que eu cito Maria Montessori? Porque ela foi uma grande pesquisadora, uma grande pedagoga e que foi um marco
né? Um abre portas para uma outra forma de pensamento quanto à educação. Maria Montessori, então, afirmava, né, partia do princípio de que o ser humano, quando vinha ao mundo, o bebê, ele não vinha uma folha em branco, como era o pensamento vigente naquela época, não é? Ela dizia que o ser humano vem com o seu próprio potencial ao mundo, né? Tá passando cavalinho aqui. Maria Montessori, então, afirmava que cada ser humano vinha com o seu próprio potencial ao mundo. Eles não vinham em branco ao mundo, né? O bebezinho, ele já tinha dentro de si um potencial todo especial próprio dele, a ser explorado, a ser desenvolvido. E que o meio, não é? E a educação, o meio faz parte da educação, segundo essa linha moderna de educação, linha humanista, e que o meio, então, e a própria educação ajudaria nesse processo de desenvolvimento do próprio potencial, o qual já vinha com cada um ao mundo. Ou seja, humanistas não negam a parte genética. É claro que se eu pudesse fazer um parênteses aí, né, e falar sobre a epigenética da psicologia, ou seja, o quanto os genes poderiam influenciar, não é, ou até determinar o quanto a pessoa capta do meio, ou o quanto a pessoa é apta a captar determinada estrutura, não é, que o seu meio oferece. Bem, quanto à inteligência, né, que é o foco desse nosso canal aqui. Quanto à inteligência, agora vem uma coisa pontos bem curiosos, ainda mais curiosos. E não esquece do teu like aqui, deixa aqui o seu likezinho e o seu comentário, é importante aqui para o nosso trabalho. Bem, vamos lá. Mesmo sendo a inteligência um complexo genético muito grande, não é? Não são só 2 genezinhos, mas sim um aglomerado bastante complexo, se observa um crescimento, ou seja, uma curva de crescimento, ápice e decrescimento na inteligência de uma mesma família ao longo de várias gerações. Nenhuma família, então, apresenta gênios extremos ao longo de muito tempo. Esse também é um dos resultados das pesquisas desse Dr. Plomin, né? O que se comprova empiricamente, né? Se nós formos pensar, então, nos casos de gênios muito conhecidos, não é? Eu tenho aqui como exemplo Johann Sebastian Bach, né, da família Bach, que foi uma família de músico aí em 5 gerações. Antes do Johann Sebastian, ele já vinha, né, de uma família de músicos conceituados, Johann Sebastian, e depois filhos e netos também se dedicaram e foram grandes músicos. No entanto, já não tão no nível ápice quanto o Johann Sebastian. Nós temos a família Mozart, né, que Mozart também já veio, né, com seu pai, que era um grande músico conceituado, e
os filhos de Mozart, alguns, também se tornaram bons músicos, né? Já não com a genialidade tão acentuada quanto o Wolfgang, né? Para não dizer que eu fico só na música, podemos citar também a família Einstein, né? Einstein e a sua mulher, a sua primeira esposa, né, que é a Mileva Maric, que era para quem não sabe, era uma grande pesquisadora, uma grande profissional na matemática e na física, que depois na época, teve que abdicar da sua carreira por causa dos filhos, né, como era meio que de praxe, imposto, no caso deles parece que foi meio imposto pelas situações da vida, mas era também uma pessoa altamente inteligente, tanto quanto, ou talvez até mais do que o próprio Einstein. Os filhos de Einstein também foram pessoas altamente inteligentes, não é? Tiveram 2 filhos, um dos filhos foi um professor conceituado na época na área da engenharia, professor universitário. O outro filho parece que não era, o talento dele era um pouco diferente, não era na área das exatas, ele era uma pessoa extremamente sensível, não é? Já se apegava ao lado das letras, poesia. Infelizmente ele tinha um problema, ele era esquizofrênico e na época não havia tratamento adequado e ele não pôde fazer uma carreira, não é? Ele sofreu muito. No entanto, se vê na família. No caso, por exemplo, posso citar ainda Marie Curie, né? Marie Curie ainda teve filhas e netas que foram também pesquisadoras conceituadas na área de exatas, né? Física e matemática. Então, se pode observar essa curva, não é, da inteligência numa mesma família durante várias gerações. Outro ponto que se pode pensar é que se realmente há um decréscimo na inteligência ou se há uma mudança de talento que, por ser uma mudança de talento, tira talvez o foco da atenção de pesquisadores, não é? E se vê mais como um decréscimo da inteligência. Isso ainda não está tão claro. Por exemplo, uma família de músicos em 5 gerações, não é? Então se espera que essa família sempre traga exímios músicos. No entanto, chega uma hora, em alguma geração, esse talento ele pode mudar, né? Ele pode não ser um talento na área de artes, mas ele pode virar um talento para matemática, um talento para letras, ou seja, para outras coisas. E aí tira daquela família que era conhecida como uma família de músicos, de repente não há mais músicos conhecidos, músicos extraordinários ou muito bons. E se pode pensar então que houve um decréscimo na inteligência. No entanto, pode ser que só tenha havido uma mudança de talento e não um decréscimo. Não sei se eu consegui ser clara. Fato é que a inteligência, então, é um produto de um grande complexo genético que se recombina sempre e sempre. Que empiricamente se observa que há uma curva, não é? Crescimento, ápice, decrescimento, ao longo de gerações. E que provavelmente, né, pode-se pensar
que a natureza, ou se comprovar que a natureza ela aposta na dinâmica da diversidade em prol de um todo e não em um monopólio que beneficie somente um grupo de pessoas. Então, pense nisso, deixe seu like, seu comentário. Beijos e até a próxima.